Oi pessoal, tudo bem? Espero que sim. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho de notificações para receber todos os vídeos. Então vamos começar. Boa noite. Boa noite. O Ministério da Saúde muda a orientação e limita a vacinação de adolescentes contra a Covid apenas aos que têm alguma comorbidade. Documentos recebidos pela CPI da Covid levantam a suspeita de que a operadora de saúde Prevent Senior teria omitido mortes de pacientes num estudo sobre a hidroxicloroquina. O IPEM avisa que não tem mais dinheiro para fabricar produtos essenciais no diagnóstico e no tratamento de câncer. Incêndios florestais afetam o fornecimento de energia em Minas. O governo Bolsonaro pede estudos sobre a volta do horário de verão que ele mesmo extinguiu. A China e a França criticam o pacto assinado entre Estados Unidos, Reino Unido e Austrália para a segurança no Pacífico Sul. A Austrália vai ter um submarino nuclear. E numa etapa nova do turismo espacial, passageiros civis vão passar 3 dias circulando a órbita da Terra. Em meio minuto no Jornal Nacional. O Ministério de Minas e Energia confirmou hoje que pediu ao Operador Nacional do Sistema Elétrico que reexamine a questão do horário de verão diante da escassez de água nos reservatórios de hidrelétricas. A informação foi revelada pela Folha de São Paulo e confirmada pelo G1. O horário de verão vigorou em diversos períodos no Brasil. O mais recente deles, entre 1985 e 2019, quando foi extinto pelo próprio governo Bolsonaro, que alegava não haver economia nenhuma de energia. O Ministério não informou o prazo para o ONS se manifestar. A conta de luz mais cara está pesando muito mais para as famílias que ganham menos. Dona Conceição trabalha em casa, faz bolos e tortas. Tenta o que pode para economizar, mas tem hora que não tem jeito. Quando se pode evitar fazer alguma coisa que precisaria e pode fazer manualmente, eu faço. Mas tem determinadas receitas que só a batedeira que vai dar certo. Porque se ficar errado, eu perco o cliente. Doce mesmo, só o que ela faz, porque a conta de luz... Está bem salgada, muito salgada. A energia elétrica acumula alta de 10% esse ano, 21% nos últimos 12 meses. Bem acima da taxa média da inflação oficial. A energia mais cara, que pesa no bolso de toda a população, tem um impacto ainda maior para as famílias de baixa renda. Em média, a conta de luz corresponde a 4,5% do orçamento dos brasileiros, mas pode comprometer até 10% da renda de famílias que ganham até 2 salários mínimos. Ou seja, de cada R$100, 10 vão para a conta de energia. Não dá para deixar de pagar essas contas. Então, toda vez que uma delas fica mais cara, a família tem que reduzir o seu consumo em algo que já é essencial. Então, o que a gente percebe é um arroxo no orçamento familiar. É a renda ficando cada vez menor para dar conta das principais despesas do lar. E não é só com energia elétrica que o brasileiro está gastando mais. Em agosto, 72% dos itens avaliados pelo IBGE aumentaram de preço, o maior percentual do ano. A família do Felipe já cortou o que podia. Tirar todas as tomadas desnecessárias do conector, luzes desnecessárias, nem pensar, geladeira aberta o menos tempo possível, cortamos totalmente os banhos quentes e mesmo assim a minha conta, que era R$234, veio esse mês R$303. Segundo especialistas, faltou planejamento do governo para contornar a crise hídrica. Com os reservatórios vazios, foi necessário ligar as termoelétricas, que produzem energia mais cara, e ainda importar energia. Este mês, começou a valer a bandeira escassez hídrica, que encarece ainda mais a conta até o ano que vem. O caminho de solução do governo foi bastante incompleto. Quer dizer, a tarifa faz parte de você tentar fazer um ajuste para conter
demanda. Mas o que a gente estava vendo acontecer desde o primeiro semestre é que isso não era suficiente. E outra parte seria o governo avisando a população com mais insistência, com mais contundência, de que a gente precisa diminuir o consumo de energia para evitar o problema mais grave lá à frente de racionamento ou de blackout. Em Minas Gerais, os incêndios estão prejudicando o fornecimento de energia. Da BR-381, que liga Belo Horizonte a Vitória, o motorista vê a serra em Sabará coberta pela fumaça de mais fogo na mata. Nunca houve tanta destruição como está tendo agora, não. É muito complicado isso aqui. Na cidade, as chamas se alastraram chegando bem perto de casas. Este homem se arriscou ao tentar resfriar o solo jogando água da caixa. Os incêndios que destroem as áreas de vegetação também atingem uma estrutura fundamental para a população. As chamas estão alcançando muitas linhas de transmissão e distribuição de energia elétrica. Torres, postes e cabos estão no caminho do fogo que se espalha dia após dia. Mais de 380 mil clientes da CEMIG, a Companhia Energética de Minas Gerais, já tiveram o fornecimento de energia suspenso este ano por causa das queimadas. Foram mais de 300 ocorrências até agora, quase 90% a mais que no ano passado. O fogo, que na maioria das vezes é provocado pelo homem, traz mais do que prejuízo ambiental. Impacta hospitais, pessoas que dependem de respiradores, por exemplo, podem ser afetados. Centros de distribuição da vacina do coronavírus podem ser afetados também com desligamento. Indústrias podem parar em função desses desligamentos. Há impactos na economia, não apenas no meio ambiente. Um incêndio que consome há uma semana a Serra da Farofa está a 2 quilômetros do Instituto Inhotim, em Brumadinho. A equipe de brigadistas do Museu de Arte Contemporânea ajuda no combate às chamas. O fogo não interfere no funcionamento do museu. O incêndio na Chapada dos Veadeiros entrou no 5º dia e já destruiu 14 mil hectares, com vento forte espalhando as chamas. A Polícia Civil de Goiás está investigando as causas desse incêndio. Hoje, a Anne Lotterman traz alerta de chuva forte. Boa noite, Anne. É isso, Renata. Boa noite para você, para o Bonner. Boa noite a todos. Os temporais dessa semana ainda não terminaram no sul do país. Ao longo dessa noite e amanhã, tem previsão de chuva forte, volumosa e com ventania do norte gaúcho, todo o estado de Santa Catarina e em algumas áreas do sul do Paraná. Em Erechim são esperados 70 milímetros e Chapecó 60. Em Florianópolis, choveu nessa primeira quinzena de setembro 73 milímetros. E de hoje à noite até amanhã são esperados 80 milímetros. O sol não aparece e a máxima não passa dos 19 graus. A frente fria está na altura do Espírito Santo e atrás dela o vento joga a umidade do mar para o continente, provocando chuva além do sul, no litoral de São Paulo, todo o estado do Rio de Janeiro, principalmente na região dos lagos e no norte do estado, o Espírito Santo, toda essa faixa leste aqui do Nordeste e do Ceará até o centro-norte de Mato Grosso. Nas áreas amarelas é onde o tempo fica firme. Estão na Rota do Sol. São Paulo, onde volta a esquentar amanhã, 25 de máxima. Belo Horizonte e Brasília, 32. Campo Grande, 35. Cuiabá, com 40 graus, é a capital mais quente do Brasil nesta sexta-feira. Sol com pancadas de chuva a qualquer momento do dia no Rio de Janeiro e em Vitória, com 25 graus. Salvador e Maceió, 28 e Manaus, 31 graus. E você preparou para a gente uma prévia do que vai ser a primavera, não é isso? Exatamente, Renata, que começa daqui a 6 dias. Ela começa na próxima quarta-feira. E vem aí, gente, uma primavera com laninha. Não muito intensa, mas ela fica até o final da estação, lá em dezembro. Só para lembrar que laninha se configura quando há o resfriamento da água do mar na altura do Oceano Pacífico Equatorial, nessa faixa aqui. De que forma ela interfere na nossa previsão? As frentes frias, elas não conseguem subir no sul do país, por isso chove menos na região. Já no Nordeste e em parte do Norte chove mais. E por quê? Porque tudo está conectado. O vento sobe e tem que descer. Como aqui, ó, nessa área aqui está mais gelado, é onde o vento desce seco e tem que subir em algum lugar. Isso acontece aqui no Nordeste e também parte do Norte, onde a umidade sobe e forma as nuvens de chuva. Eu vou continuar falando da primavera nos próximos dias, tá, Renata? Tá combinado então. Obrigada, Dani. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã.
Uma missão levando turistas espaciais decolou ontem à noite para orbitar a Terra durante 72 horas. Foi um lançamento como nunca antes visto na história da exploração espacial. Ok, olhando assim de fora, não parece nada de inédito, né? A revolução estava mesmo lá dentro, na tripulação. Todos os passageiros civis, nenhum militar, nenhum astronauta da NASA, uma médica, uma professora, um engenheiro e um empresário que pagou a viagem de todos. E eles se saíram muito bem. A bola de fogo dos propulsores do foguete deixou a imagem mais dramática. Depois, o foguete e o segundo estágio se desprenderam e os braços mais leves dos passageiros mostraram os primeiros efeitos de uma viagem espacial. Mas o primeiro a flutuar mesmo pela espaçonave, experimentando a falta de gravidade, foi o quinto passageiro, um cachorrinho de pelúcia. E pronto, todos entraram em órbita para uma viagem que vai durar 3 dias. Nos últimos meses, o mundo viu 2 outras empresas privadas, a Blue Origin e a Virgin, lançarem voos tripulados ao espaço. Mas nenhum desses voos fez nada parecido com o que a Inspiration 4 está fazendo agora. Eles duraram apenas alguns minutos, onde foguetes empurraram as cápsulas até o alto, e então elas começaram uma queda livre. Eles não entraram em órbita, e há quem considere que elas estiveram nos limites do espaço, mas nem chegaram lá. Até a falta de gravidade não foi real. Os passageiros tiveram a sensação da falta de gravidade porque as cápsulas estavam em queda livre. Dessa vez é diferente. A Inspiration 4 está em órbita a uma altitude maior que a da Estação Espacial Internacional e do telescópio Hubble. É o mais longe da Terra desde as missões lunares Apollo na década de 1970. E nesse momento os viajantes estão dando voltas na Terra. Vão ser 15 voltas por dia. O voo da Inspiration 4 transformou a viagem espacial em uma realidade para qualquer pessoa. Ou, quer dizer, para qualquer pessoa agora que tenha uns 200 milhões de dólares, algo como R$1 bilhão, para poder alugar a nave. Mas no horizonte dessa jornada, que começou agora, está sim a viagem espacial acessível. Não só para os bilionários, mas para que pessoas comuns possam viajar na órbita do planeta. A seguir, documentos obtidos pela Globo News revelam que a operadora de saúde Prevent Senior omitiu mortes de pacientes num estudo sobre a hidroxicloroquina. O Ministério da Saúde limita a vacinação de adolescentes contra a Covid aos que têm alguma comorbidade. Documentos enviados à CPI da Covid levantam a suspeita de que uma das maiores operadoras de saúde do Brasil teria ocultado mortes de pacientes que participaram de um estudo. Segundo o dossiê revelado pela Globo News, a pesquisa realizada pela Prevent Senior era sobre a suposta eficácia da cloroquina contra a Covid. A reportagem é de Guilherme Balsa. A CPI recebeu um farto material para questionar o diretor executivo da Prevent Senior, Pedro Benedito Batista Júnior, mas ele não compareceu. No fim de agosto, médicos que trabalham ou trabalharam na Prevent Senior reuniram uma série de denúncias e encaminharam um dossiê aos senadores da CPI. Entre as denúncias está a prescrição indiscriminada de cloroquina, azitromicina e ivermectina, o chamado kit Covid, para pacientes que tinham o plano da empresa. O senador Otto Alencar, do PSD, denunciou na própria CPI que médicos que se recusaram a prescrever o kit Covid foram ameaçados de demissão. Evidências científicas comprovam que a cloroquina não é eficaz na prevenção nem no tratamento da Covid. Mesmo assim, médicos da Prevent Senior ouvidos pela Globo dizem que continuam a receber orientação da direção da empresa para prescrever o medicamento a seus pacientes. O Ministério Público de São Paulo, a Polícia Civil e a ANS, Agência Reguladora dos Planos de Saúde, também investigam as denúncias dos médicos. Até hoje, a indicação para a prescrição de remédios do kit Covid é mantida no guia da Prevent para os médicos, contrariando, inclusive, uma recomendação do Ministério da Saúde. A Prevent fez na capital paulista um estudo com 636 pacientes diagnosticados com casos leves e graves de Covid.
Segundo um médico que não quis se identificar, o estudo não seguiu todas as etapas necessárias para uma pesquisa científica dessa natureza. Já desde o início ele não passou pelo comitê de ética, isso já configura uma manipulação. Quando o estudo começou, em março do ano passado, o diretor da Prevent, Fernando Oikawa, teria dado uma ordem aos médicos que contraria as normas éticas: não informar o paciente ou familiar sobre a medicação e nem sobre o programa. Segundo uma planilha interna da Prevent Senior obtida com exclusividade pela Globo News, 9 pacientes monitorados morreram e 6 deles tinham tomado hidroxicloroquina e azitromicina. Mas a informação é diferente da divulgada pela Prevent Senior em 15 de abril, quando o estudo ainda estava na fase preliminar, ou seja, sem a revisão de outros pesquisadores. Só 2 mortes apareceram nessa divulgação e com outras causas: síndrome coronária aguda e câncer metástico. 3 dias depois, em 18 de abril, citando o CEO da Prevent Senior, Fernando Parrillo, o presidente Jair Bolsonaro publicou que entre os pacientes que optaram pelo medicamento, o número de óbitos foi 0. Nessa época, o coordenador do estudo, Rodrigo Esper, mandou um áudio para um grupo de médicos. A gente está revisando todos os 636 pacientes do estudo. Já tem mais ou menos uns 140 revisados, mas a gente precisa fazer a força-tarefa para acabar isso amanhã. Esses dados vão mudar a trajetória da medicina aí nos próximos meses aí no mundo, tá bom? O Didier Raul, eu entrei em contato com ele ontem, ele citou nosso trabalho no Twitter, eu respondi ele, e então a gente precisa ser perfeito, o dado, tá? Até o presidente da República citou a gente, esse áudio tem que ficar aqui, não pode sair. Didier Raul é um médico francês que pregava o uso da hidroxicloroquina no combate à Covid. Ele já admitiu que estava errado e que a medicação não reduz a mortalidade nem o agravamento da doença. Segundo médicos ouvidos pela Globo News, ao gravar o áudio, o coordenador do estudo estaria dando ordens para que informações fossem adulteradas. E a direção da Prevent Senior também teria mandado médicos alterarem a Classificação Internacional de Doenças, conhecida pela sigla CID. O objetivo seria ocultar casos de Covid. Numa mensagem de novembro do ano passado, a ordem é de que o CID deve ser modificado para qualquer outro, exceto o B34.2. B34.2 é o código para diagnósticos de Covid. E outras denúncias chegaram a médicos ouvidos pela Globo News. As causas das mortes de 2 pacientes que morreram de Covid e que estavam internados na Prevent Senior teriam sido adulteradas. No prontuário de um dos pacientes, o médico diz: pneumonia viral por Covid-19. Ele teria sido submetido à ozonioterapia, um procedimento que não é indicado pela comunidade científica para tratar a Covid. Mas na certidão de óbito do paciente, a Covid desaparece. O outro paciente, segundo essa denúncia, tomou remédios que não funcionam para tratar a Covid. E, mais uma vez, a doença não consta na certidão de óbito. Em nota, a Prevent Senior repudiou as denúncias, declarou que está tomando medidas judiciais para investigar quem está tentando desgastar a imagem da empresa, que os médicos atuam com afinco para salvar milhares de vidas e sempre tiveram autonomia respeitada. A Prevent Senior declarou ainda que os números à disposição da CPI demonstraram que a taxa de mortalidade de pacientes de Covid atendidos por seus profissionais de saúde é inferior às demais. O diretor da Prevent Senior, Pedro Benedito Batista Júnior, alegou que só foi convocado ontem para depor na CPI e não teve tempo de se organizar. A comissão remarcou a sessão para quarta-feira que vem. O Ministério da Saúde provocou surpresa hoje ao mudar a orientação sobre a imunização de adolescentes contra a Covid. A orientação do Ministério da Saúde saiu ontem à noite. A nota técnica assinada pela Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Covid-19 diz que o Ministério revisou a recomendação para a imunização contra a Covid-19 em adolescentes de 12 a 17 anos e restringiu o seu emprego somente aos adolescentes de 12 a 17 anos que apresentem deficiência permanente, comorbidades ou que estejam privados de liberdade, e que a Organização Mundial da Saúde não recomenda a imunização de criança e adolescente com ou sem comorbidades.
Mas no site da OMS, a informação é outra. A organização recomenda que a vacina seja aplicada em adolescentes entre 12 e 15 anos, quando a cobertura vacinal total estiver alta nos grupos prioritários. Em junho, a Anvisa autorizou a imunização de adolescentes a partir de 12 anos com a Pfizer. Segundo a agência, a ampliação foi aprovada após a apresentação de estudos desenvolvidos pelo laboratório que indicaram a segurança e eficácia da vacina para este grupo. Os estudos foram desenvolvidos fora do Brasil e avaliados pela Anvisa. Esta orientação da agência ainda está em vigor. No dia 2 de setembro, o próprio Ministério da Saúde recomendou o início da imunização de adolescentes com ou sem deficiência permanente, comorbidades e os privados de liberdade, a partir de 15 de setembro de 2021. O recuo do Ministério da Saúde hoje contraria a orientação da Anvisa, provocou críticas da comunidade científica, pegou governadores e prefeitos de surpresa e deixou pais inseguros. O ministro da Saúde convocou uma entrevista para tentar explicar a orientação. Até hoje, no Brasil, 3,5 milhões de adolescentes já receberam a primeira dose da vacina. O ministro disse que a decisão de recuar foi tomada porque 1.500 apresentaram algum efeito adverso. 1.500 apresentaram eventos adversos. Então, num contexto de 3 milhões e 500 mil, não é um número grande. Mas nós temos que ficar atentos com a nossa vigilância em saúde para darmos as respostas que a sociedade quer ouvir dos seus gestores. É uma porcentagem ínfima, apenas 0,042% de eventos adversos. Segundo o Ministério, entre estes eventos adversos, 1.300 adolescentes aparecem como erro de imunização, ou seja, não tomaram a vacina da marca certa, e 114 reações como febre e dor de cabeça. O ministro citou a morte de uma adolescente em São Paulo que havia tomado a vacina, mas que ainda não foi estabelecida se há relação entre a morte e a vacina. Horas depois, a Anvisa divulgou uma nota em que diverge da orientação do Ministério. A agência afirma que está investigando a morte de uma adolescente de 16 anos que tomou vacina contra a Covid, mas até agora, diz a nota, não há relação causal definida entre o caso e a administração da vacina da Pfizer. A Anvisa diz ainda que até o momento não existem evidências para contraindicar o uso da vacina da Pfizer na população entre 12 e 17 anos e que os benefícios da vacinação excedem significativamente os seus potenciais riscos. Além do Brasil, países como Chile, Estados Unidos, Austrália e membros da União Europeia já começaram ou autorizaram a vacinação de adolescentes e, no Brasil, a vacinação de adolescentes já havia começado em 21 estados e no Distrito Federal. Mas com o recuo do Ministério da Saúde, 5 capitais suspenderam a imunização para essa faixa etária. Especialistas que fazem parte da Câmara Técnica que auxilia nas decisões do Ministério disseram que não foram consultados e defendem a retomada da vacinação de adolescentes. Uma nota que pega todas as pessoas que têm um bom senso, são infectologistas, médicos que estão no dia a dia da linha da Covid-19. Nós não aprovamos essa determinação, até porque os dados de ciência apontam que a vacinação acima dos 12 anos com Pfizer, ela é segura. Claro que efeitos colaterais, efeitos adversos, eles podem existir. Baseado em ciência é que a vacinação no Brasil tem que continuar do jeito que está, célere, fazendo com que esses números de internação de Covid grave e de óbitos estão despencando. A professora pneumologista Margarete Dalcomo reitera a necessidade do Ministério rever a suspensão da vacina nos adolescentes. Eu considero um equívoco
que merece ser corrigido, né? Não há dúvida de que a vacinação de adolescentes, ela está correta, ela é segura e ela é oportuna. Portanto, foi uma decisão corretamente adotada pelo Brasil. Não há mais que se discutir segurança da vacina, absolutamente. Argumentos de que houve erros na aplicação da vacina têm que ser apurados. Se alguém deu outra vacina em adolescentes que não seja aquela regulatoriamente aprovada, que é a Pfizer, que se apure, se investigue e se tome responsabilidades. Eu já respondi hoje umas 2 dezenas de telefonemas de pais, os que vacinaram e os que querem vacinar. Então, a resposta é uma só. Aos que vacinaram, fiquem felizes e tranquilos que já o fizeram. E aqueles que ainda têm filhos para levar, né, alguns me perguntaram se eu levaria os meus, eu não tenho filhos, mas se os tivesse, seguramente estaria levando feliz. Os conselhos de saúde dos estados e dos municípios declararam que o governo federal põe em risco a principal ação de controle da pandemia ao suspender sem respaldo técnico e científico a vacinação de adolescentes. E que a situação epidemiológica do Brasil ainda está longe do confortável. Os conselhos reforçam a confiança na Anvisa e nas agências sanitárias de vários países que atestam a segurança na aplicação da Pfizer em adolescentes. Sobre a aplicação de outras vacinas nessa faixa etária, os conselhos municipais e estaduais afirmam que pode ter havido erro de registro e que, de qualquer forma, o universo de erro não chega nem a 1% do total de adolescentes vacinados. A Sociedade Brasileira de Imunizações declarou que não há evidências científicas para embasar a suspensão da vacinação de adolescentes e defende que o processo seja retomado de acordo com as indicações da Anvisa. Vamos ver os números da vacinação e da pandemia reunidos pelo consórcio de veículos da imprensa. Boa noite, Alain. Boa noite, Renata. Bonner, boa noite a todos. Passou de 140 milhões o número de brasileiros que receberam a primeira dose desde o início da vacinação, o equivalente a 65,8% da população. A proteção máxima da vacina só vem com 2 semanas, depois da segunda dose ou da dose única, e mais de 77 milhões de brasileiros estão completamente vacinados, 36,47%. A dose de reforço foi aplicada até agora em 233.641 pessoas, 0,11%. O Brasil chegou a esses números depois de registrar em 24 horas a vacinação de 486.219 pessoas com a primeira dose, 1.030.113 com a segunda dose ou dose única e 36.669 com a dose de reforço, total do dia pouco mais de 1,5 milhão. No mapa, os estados mais adiantados na vacinação completa aparecem em verde escuro. Agora, os dados da pandemia. De ontem para hoje, o país registrou 637 mortes por Covid, o total chegou a 589.277 vítimas. O número de casos confirmados nas últimas 24 horas está bem maior do que nos últimos dias, 35.128. Isso porque São Paulo divulgou mais de 22 mil casos represados desde o começo da pandemia. Já são mais de 21 milhões e 60 mil diagnósticos em todo o país. Mesmo assim, a média de casos segue em queda, hoje de 28%, são 15.592 por dia. A média de mortes tem o segundo dia de estabilidade, com redução de 7%. São 582 mortes por dia. Caiu o número de estados com alta na média de mortes. Hoje são 2, Rondônia e Piauí. Em estabilidade, 13 estados, 11 estados e o Distrito Federal têm queda. Outras informações em g1.com.br/coronavírus. Renata, Bonner. Obrigada, Alain. O Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares anunciou que, por falta de verbas, a partir de segunda-feira, vai deixar de fabricar radioisótopos e radiofármacos usados no diagnóstico e no tratamento do câncer. A Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear avalia que a suspensão vai atingir até 2 milhões de pacientes. O Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, ao qual o IPEM é ligado, afirmou que tem trabalhado com o Ministério da Economia para conseguir mais recursos para a produção desses produtos e com o Congresso Nacional para a aprovação de um crédito suplementar para a pasta. O jornal Folha de São Paulo divulgou uma pesquisa Datafolha com a avaliação do presidente Jair Bolsonaro. A reprovação manteve a tendência de alta e atingiu um novo recorde. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos.
Em abril do ano passado, já em meio à pandemia, 33% consideravam o desempenho do presidente ótimo ou bom. Em maio, 33% de novo, 32% em junho. Em agosto e em dezembro, 37%. Em janeiro deste ano, 31%. Em março, 30%. Em maio, 24%. Em julho, 24% e agora 22%. 26% avaliavam o desempenho de Bolsonaro como regular. Depois, 22%, 23%, 27%, 29%, 26%, 24%, 30%, 24% e, de novo, 24%. 38% consideravam o governo Bolsonaro ruim ou péssimo em abril do ano passado. Depois, 43%, 44%, 34%. Em dezembro, 32%. Em janeiro, 40%. Em março, 44%. Em maio, 45%. Em julho, 51%. Agora, 53%. Os que não sabiam eram 3%, 2%, 1%, 1%, 3%, 2%, 2% e 1% nas 3 últimas pesquisas. O Datafolha perguntou a opinião dos brasileiros sobre a atuação do presidente no combate à pandemia. Em março do ano passado, 35% avaliavam o desempenho de Bolsonaro em relação à pandemia como ótimo ou bom. Depois, 33%, 36%, 27% nas 3 pesquisas seguintes, 30% em agosto e em dezembro. Em janeiro, 26%, 22% em março, 21% em maio, 22% em julho e agora, mais uma vez, 22%. Na primeira pesquisa, 26% consideravam como regular o trabalho de Bolsonaro nesse tema. 25% em abril, depois 23%, 25%, 22%, 23%, 25%, 27%, 25%, 24%, 27%, 21% e agora 22%. 33% avaliavam o desempenho do presidente em relação à pandemia como ruim ou péssimo em março do ano passado. Na sequência, 39%, 38%, 45%, 50%, 49%, 43%. Em dezembro, 42%. Em janeiro, 48%. 54% em março. 51% em maio. 56% e agora 54%. Não sabe, eram 5%, depois 2%, 3%, 3%, 1% nas 4 pesquisas seguintes, depois 2% e 1% nas 4 últimas pesquisas. O Datafolha entrevistou 3.667 pessoas em 190 municípios de segunda-feira até ontem. O presidente Jair Bolsonaro assinou um decreto que aumenta o imposto sobre operações financeiras até o fim deste ano. Para as pessoas físicas, a alíquota anual vai passar de 3% para 4,08%. Para as empresas, a alíquota passa de 1,5% para 2,04%. O governo Bolsonaro quer aumentar a arrecadação em mais de 2 bilhões e 100 milhões de reais para ajudar a bancar o programa substituto do Bolsa Família. A seguir, o Brasil entre os países que menos investiram em educação durante a pandemia. E a prisão de suspeitos de sequestrar e espancar um jornalista. Um relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico concluiu que o Brasil foi um dos países que menos investiram em educação durante a pandemia. É um trabalho diário. A diretora deixa a escola estadual na Zona Leste de São Paulo e entra na comunidade, atrás de alunos que estão faltando. O ano está acabando, elas não podem perder. As mães falam das suas dificuldades. Não tinha internet e também o celular também não tinha para fazer aula online, né? Trazer de volta os alunos que abandonaram a escola é parte importante de um esforço, mas que precisa ser ainda muito maior. A educação no Brasil, que já vinha com dificuldade em avançar, foi das mais prejudicadas no mundo durante a pandemia. Segundo um relatório que compara 38 países que fazem parte da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE.
Fomos o segundo país com mais dias de escolas fechadas durante a crise sanitária. 178 dias contra a média de 68 dias nos outros países. A desigualdade social aparece quando vemos que apenas 20% dos estudantes brasileiros com diploma superior vieram de escolas públicas. A média da OCDE é de 66%. O Brasil também está entre os países que pagam o menor salário ao ano para os professores, quase metade da média dos países da OCDE. Temos um dos mais baixos investimentos em educação, $3.250 por aluno ao ano, contra mais de $10.000 na média dos 38 países. Não houve aumento de recursos em 2020, mesmo com as dificuldades impostas pela pandemia. O governo federal tem um papel fundamental, que é o de coordenação, no caso da educação. Deveria estar olhando para como ele pode apoiar financeiramente os municípios e os estados brasileiros na reforma de escolas, na compra de computadores para crianças e para professores. Poderia estar apoiando também no trabalho de complementação de programas de renda que existam nos municípios e nos estados. Infelizmente, o governo federal não está fazendo nada disso. A incansável diretora se emociona com a missão que, mais do que nunca, precisa ser de todos. Que eles consigam concluir, né, a escola, consigam ter um trabalho digno depois desse processo todo. Então, eles não podem ficar para trás. O Ministério da Educação não se manifestou sobre os dados apresentados pela OCDE. A polícia prendeu 6 PMs e um ex-funcionário da Assembleia Legislativa de Roraima, acusados de sequestrar e espancar um jornalista. A maioria dos investigados trabalhava no gabinete do deputado Jalce Renier do Solidariedade, que era presidente da Assembleia Legislativa na época em que o jornalista Romano dos Anjos foi sequestrado. Entre os presos estão o coronel Paulo César de Lima e o sargento Gregory Tomás Júnior, que atuavam na segurança do deputado. O crime foi em outubro do ano passado. 3 homens encapuzados e armados invadiram a casa de Romano, amarraram o jornalista e o levaram no carro dele. O veículo foi incendiado. Romano só foi encontrado no dia seguinte com os braços quebrados e várias lesões pelo corpo. Ele afirma que durante o sequestro percebeu que os homens usavam técnicas policiais. Pela experiência que a gente tem na vida de repórter, de jornalista, a gente vê o trabalho da Polícia Militar, a abordagem, como a polícia algema, e eu notei que fizeram a mesma coisa comigo. As investigações seguem em segredo de justiça. De acordo com o jornalista, o sequestro foi uma represália às críticas dele contra o grupo político do deputado estadual. Em janeiro, o Supremo Tribunal Federal afastou Jalce Renier da presidência da Assembleia Legislativa. O STF considerou que o deputado não podia ocupar o cargo pela 6ª vez consecutiva. Depois disso, os policiais militares também foram exonerados. O deputado não foi alvo da operação de hoje. Jalce Renier declarou em nota que está surpreso e desconhece o teor das investigações. A mesa diretora da Câmara acolheu uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral e confirmou a perda do mandato do deputado federal Emerson Petrive, conhecido como Boca Aberta, do PROS, do Paraná. Ele só concorreu em 2018 por força de uma liminar, porque estava inelegível por ter perdido o mandato de vereador por Londrina no ano anterior. O primeiro suplente da coligação vai assumir o mandato. A Câmara terminou a votação do Código Eleitoral. O projeto criticado por impor retrocessos seguiu para o Senado. A votação dos destaques, mudanças no projeto, só começou no início da noite. O texto base foi aprovado na semana passada. Depois de muita negociação, o presidente da Câmara, Arthur Lira, do Progressistas, costurou o acordo com líderes do Centrão e da oposição, que resgatou a quarentena, para que juízes, procuradores, promotores, militares, policiais e guardas civis possam se candidatar. E para se candidatar, em 2026, eles vão ter que deixar o cargo que ocupam 4 anos antes. Associações que representam as categorias profissionais divulgaram nota
criticando o texto. Deputados do Cidadania apresentaram destaque para tentar tirar do texto um dos artigos mais criticados, o que limita a divulgação de pesquisas eleitorais. Mas o destaque foi derrubado e continua valendo o texto, que prevê que as pesquisas só poderão ser divulgadas até a sexta-feira antes da eleição. Na véspera e no dia da votação, como é hoje, serão proibidas. E os institutos ainda terão que informar o percentual de acerto das pesquisas realizadas nas últimas 5 eleições. Especialistas avaliam que a mudança é uma forma de censura. Certamente a censura às pesquisas na véspera e antivéspera das eleições vai provocar uma onda de fake news, de números falsos atribuídos aos grandes institutos. E os institutos não vão poder mostrar os números reais. A consequência disso é que os eleitores, os principais interessados em obter a informação, ficarão no escuro, à mercê da boataria que vai surgir. O Cidadania vai insistir para tentar acabar com as restrições no Senado. No período de campanha eleitoral, a gente tem uma verdadeira avalanche de fake news. E aí, portanto, a gente não pode deixar o eleitor vulnerável a essas fake news. Se pudermos ter aí institutos de pesquisa que têm registro na Justiça Eleitoral e tem um nome a zelar e que pode apresentar aí dados, não é? Pesquisa com muito mais segurança para o eleitor. O projeto tem quase 900 artigos e a restrição às pesquisas é apenas um dos muitos pontos criticados por especialistas e também por parlamentares, que esperam que o Senado possa barrar as mudanças consideradas como um retrocesso, como reduzir a transparência e dificultar a análise sobre o uso do dinheiro público pelos partidos. O projeto acaba com o sistema próprio de fiscalização da Justiça Eleitoral e permite que os partidos contratem empresas privadas de auditoria. Flexibiliza o uso do dinheiro do fundo partidário, permitindo despesas que hoje são proibidas, como compra de imóveis e passagens aéreas. E no caso de reprovação das contas, a multa passa a ser de, no máximo, R$30 mil. Hoje pode passar de R$1 milhão. Na área de combate à corrupção, a proposta altera o período de inelegibilidade definido pela lei da ficha limpa. O prazo de 8 anos, que hoje começa a valer depois do cumprimento da pena, começaria a ser contado a partir da condenação. Sobre crimes de campanha, o projeto revoga o que hoje é estabelecido como crime em dia da eleição, como a realização de comícios, carreatas, boca de urna e o transporte irregular de eleitores. E inclui as resoluções da Justiça Eleitoral, regras para orientar e organizar as eleições dentro do regime de anualidade. Ou seja, qualquer regra estabelecida pelo Tribunal Superior Eleitoral tem que ser editada um ano antes de entrar em vigor. E o Congresso poderá derrubar essas resoluções quando discordar delas. Sobre redes sociais, aliados do governo tentaram incluir no Código um artigo que limitava a remoção de conteúdos falsos publicados por candidatos nas redes sociais, mas não conseguiram. Para valer nas eleições do ano que vem, o novo código precisa ser votado e aprovado pelos senadores e sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro até o início de outubro. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do Democratas, disse que não tem como garantir que isso vai acontecer. Nós sabemos a complexidade do tema, são muitos artigos que estão nesse Código Eleitoral aprovado na Câmara, mas também, em respeito à Câmara dos Deputados, vamos ter toda a dedicação para fazer uma avaliação sobre a apreciação ainda no mês de setembro, se isso é possível ou não. Os Estados Unidos, a Austrália e o Reino Unido assinaram um pacto de segurança histórico e desagradaram os governos da China e da França. O grande destaque desse acordo é que os governos britânico e americano vão transferir para a Austrália tecnologia para o país começar a construir submarinos movidos a energia nuclear, mais rápidos e modernos. É a primeira vez em 50 anos que o governo dos Estados Unidos vai dividir essa tecnologia. Especialistas veem esse acordo como uma forma clara de tentar conter a influência da China no Pacífico Sul, região importante para o projeto de expansão de poder dos chineses. Embora a China não tenha sido citada diretamente, os 3 líderes falaram sobre o aumento da preocupação com a segurança regional. A Austrália diz que não tem e que nem pretende ter armas nucleares. A Agência Internacional de Energia Atômica disse que foi informada e vai monitorar. Ao reagir, o governo chinês falou grosso.
Diz que esse movimento é um jogo político extremamente irresponsável, que os países precisam se livrar dessa mentalidade velha de Guerra Fria e do que chamou de preconceito ideológico. E também que o acordo ameaça a paz e a estabilidade na região. Ao anunciar esse pacto de defesa, Reino Unido, Estados Unidos e Austrália criaram mal-estar com a França também. É que o governo francês agora perdeu um acordo bilionário que tinha com a Austrália para construir 12 submarinos. O ministro das Relações Exteriores da França disse que o país tomou uma facada nas costas e que Biden agiu como antecessor dele, Donald Trump. A seguir, a seleção brasileira masculina de futsal vence mais uma no Mundial. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva derrubou a liminar que autorizava o Flamengo a receber público em competições nacionais. A decisão saiu horas depois de Flamengo e Grêmio se enfrentarem com torcida pela Copa do Brasil. Ontem, pouco mais de 6 mil torcedores estiveram no Maracanã. A maioria cumpriu os protocolos sanitários do evento, mas alguns não seguiram regras de distanciamento e nem de uso de máscaras. Em campo, o Flamengo voltou a vencer o Grêmio, 2-0, e está na semifinal da competição. Você tem o jogador de futebol que gosta da torcida no estádio. Você tem o cantor, você tem o ator de teatro, ele quer o público. Eu acho que seguindo os protocolos, qual é o problema? Com a nova decisão da Justiça Desportiva, o Flamengo perde o direito de receber público em competições nacionais. O vice-presidente do STJD atendeu a um pedido de 17 clubes da primeira divisão, que ameaçavam não entrar em campo pelo Campeonato Brasileiro. A CBF chegou a considerar suspender a rodada do fim de semana. Os clubes da Série A do Campeonato Brasileiro voltam a se reunir no dia 28 de setembro no Conselho Técnico da CBF. Até lá, eles vão tentar conseguir, com governos e prefeituras, a liberação para o retorno dos torcedores em todas as cidades com times na primeira divisão. Até agora, municípios onde jogam 11 clubes permitem eventos esportivos com torcida e cidades de 9 clubes proíbem. Hoje, o governo do Amazonas anunciou que para o jogo entre Brasil e Uruguai pelas eliminatórias, no dia 14 de outubro, a Arena da Amazônia poderá receber até 13 mil torcedores. Essa será a primeira partida da seleção em solo brasileiro com presença de público desde o início da pandemia. A seleção brasileira feminina de futebol disputa amanhã o primeiro de 2 amistosos contra a Argentina. Depois da eliminação nos pênaltis diante do Canadá nas quartas de final das Olimpíadas de Tóquio, a rainha Marta voltou a sorrir com a seleção. Começa agora um novo ciclo para elas. Hora de a técnica Pia Sundhage testar outras jogadoras. São 6 estreantes entre as 23 convocadas para os jogos contra a Argentina. Os 2 amistosos vão ser aqui na Paraíba, onde a seleção feminina joga pela primeira vez. E 8 jogadoras desse grupo acabam de experimentar uma grande rivalidade, só que em outro clássico. São atletas de Corinthians e Palmeiras, que se enfrentaram domingo passado pelo primeiro jogo da final do Brasileirão Feminino, com vitória do Corinthians por 1-0. É bem engraçado até, na verdade, porque rola essa rivalidade, né, de certa forma, porque a gente está falando de um Corinthians e Palmeiras, mas acho que toda essa rivalidade também acaba ficando lá, né? Quando a gente chega aqui na seleção, é uma outra, a gente vira a chavinha, é um outro momento e a gente se junta, né, para servir a seleção brasileira da melhor forma possível. O Sport TV transmite Brasil e Argentina amanhã às 4 da tarde, hora de Brasília. A seleção brasileira masculina de futsal venceu a segunda partida na Copa do Mundo. Orientar o time em quadra também é uma forma de manter a concentração. Do gol dele, o Guita assistia a pressão do Brasil nos primeiros minutos. E como o goleiro tcheco trabalhou, ele teve um pouco de sorte também. E quando a República Tcheca teve a chance de abrir o placar, o Guita mostrou que as mãos dele são ainda melhores do que os pés. O sofrimento do Brasil terminou apenas no segundo tempo, com o Ferrão. 2 giros e 2 chutes de perna direita para fazer 2-0. O melhor do mundo ainda preparou o terceiro gol do Brasil, 100º do capitão Rodrigo pela seleção. Rodrigo, sensacional! E o Marlon fechou o placar.
Eles também vieram numa intensidade alta no primeiro tempo, que depois baixou, e graças ao nosso plantel, que tem todos de qualidade, a gente conseguiu no segundo tempo estar mais fresco e poder fazer uma boa segunda parte. O próximo jogo do Brasil será contra o Panamá, já eliminado, o adversário mais frágil da primeira fase. Isso quer dizer que a vitória por 4-0 sobre a República Tcheca praticamente garantiu à seleção o primeiro lugar do grupo D, fugindo de um provável encontro com a Espanha, bicampeã mundial, nas oitavas de final. A gente sabe da importância desse primeiro lugar para a gente seguir esse confronto e deixar mais para frente. Numa Copa do Mundo com tantos times fortes, evitar o sofrimento será impossível, mas não custa nada adiar um pouco. O Jornal da Globo é depois de Verdades Secretas. Boa noite. Boa noite, até amanhã. Obrigado por ficarem até o final e até o próximo vídeo.